Pegue a história do Brasil. Desde que foi proclamada a República, em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro, e pesquisem de lá para cá todos os presidentes, até chegar no meu em 2003, para saber se alguém fez 10% da política de inclusão social que nós fizemos. Você já parou para pensar por que o Brasil demorou tanto para colocar o povo na escola? Não foi por falta de dinheiro ou incompetência. Foi projeto político. Uma provocação recente reacendeu o debate sobre quem mais investiu em educação na história. Mas para entender os dados de hoje, a gente precisa olhar para o começo. Volta comigo para 1770, no Brasil colônia. O analfabetismo era de quase 99%. Portugal proibia universidades e até máquinas de impressão por aqui. Como quase ninguém lia, as notícias circulavam de boca em boca, com os poucos jornais sendo lidos em voz alta nas praças. Mas uma mulher negra, escravizada, rompeu essa barreira. Esperança Garcia, nascida em uma fazenda administrada por jesuítas no Piauí, ela foi alfabetizada pelos padres e usou essa escrita para mudar sua história. Em 1770, escreveu de próprio punho uma carta ao governador, denunciando as agressões que sofria. Hoje, ela é reconhecida oficialmente como a primeira advogada do país. E se você acha que no Império melhorou, o choque vem agora. O censo oficial de 1872 revelou que de 10 milhões de habitantes, 82% eram analfabetos. E entre os escravizados, a taxa era pior. Apenas 1.403 pessoas sabiam ler em todo o país. Eles eram legalmente proibidos de frequentar a escola. Mas a resistência pela escrita era impressionante. Na Revolta dos Malês, em 1835, a polícia apreendeu dezenas de documentos e planos de revolta escritos inteiramente em árabe por pessoas escravizadas. Muitos sabiam ler e escrever, mais do que os próprios senhores. Outros gigantes negros usaram as leis como arma. Luiz Gama nasceu livre, mas foi vendido ilegalmente como escravo pelo próprio pai aos 10 anos. Ele foi impedido de se formar na faculdade por ser negro, mas estudou sozinho e virou rábula. Conseguiu o direito legal de advogar sem diploma. Foi aos tribunais e libertou mais de 500 pessoas escravizadas, desmascarando os seus senhores. E por que o Estado fazia isso? Porque na República, quem não sabia ler não podia votar. O analfabetismo era a arma perfeita para excluir os negros recém-libertos e os mais pobres das decisões do país. Mas o jogo mudou após os 21 anos de ditadura empresarial, civil e militar. Em 1988, a nova Constituição transformou a educação em um dever do Estado e direito de todos. Não é favor de nenhum governo, é obrigação constitucional. É por isso que o congelamento dos anos 90 foi tão criticado. E é isso que explica o tamanho do salto que o Brasil deu a partir de 2003. Cumprindo a Constituição, o país viu a explosão de mais de 500 novos campi de institutos federais, novas universidades e as cotas mudando a cor das salas de aula. A história prova. Quando a educação deixa de ser um privilégio e vira uma obrigação real de Estado, o controle tradicional sobre quem vota começa a ruir. Só que as classes privilegiadas mudaram de estratégia. Se em 1989 o poder econômico manipulava o pensamento político usando os grandes monopólios de televisão, hoje esse controle é feito pelas Big Techs. Através de algoritmos que decidem o que você pensa e de uma enxurrada planejada de fake news, eles continuam tentando controlar o seu voto. Ontem nos proibiam de ler, hoje sabotam a nossa capacidade de interpretar a realidade. Por isso, mais do que nunca, a educação pública e o pensamento crítico continuam sendo as nossas maiores armas de libertação.